E depois de tanto tempo sem vídeo específico nesse canal para falar mal das coisas que o Bolsonaro faz, tive que voltar porque eu simplesmente não me aguento mais. Se você prestou bastante atenção no título e na thumb desse vídeo, você sabe que eu vou falar de vacina, você sabe que eu vou falar do Bolsonaro, você sabe que eu vou falar dos liberais. Então assim, né, tipo, é o combo. Mas vamos por partes, né? Se você tá acompanhando o que tá acontecendo na última semana, você deve estar sabendo que o Dória disse que até fevereiro toda a população de São Paulo, do estado de São Paulo, vai estar vacinada. Vacinados contra o novo coronavírus, né? Contra o SARS-CoV-2. E você sabe também que essa vacina está sendo produzida no Instituto Butantan e que essa vacina é a vacina que foi produzida pela Sinovac, né, primeiramente, que está sendo replicada no Instituto Butantan. E você sabe também que a Sinovac é uma empresa chinesa, portanto a vacina foi desenvolvida primeiramente na China. E você sabe também que o Bolsonaro não gostou nem um pouco disso. Mas, né, antes de chegar no Bolsonaro, isso começou com um surto liberal. Porque de repente se iniciou um debate sobre o Estado poder ou não obrigar as pessoas a se vacinarem. Lembra quando você estava lá no ensino médio, você leu no seu livro de história ali sobre a revolta da vacina, que foi quando o Estado foi obrigar a população a se vacinar e a população se revoltou e falou: não, eu não quero essa vacina. Então, se naquele tempo você lia aquilo e pensava, gente, como as pessoas são burras, é uma vacina, vai prevenir doença, agora você tá vendo que hoje em dia, em 2020, ainda tem muita gente que pensaria daquela forma. Eu acho que não é muito novidade para ninguém que tá me assistindo que a gente tem um movimento forte no mundo de pessoas contra a vacinação. Esse movimento, ele começou a ganhar uma popularidade depois que um médico lá atrás publicou um artigo científico sem nenhuma evidência científica, um artigo científico que inclusive foi refutado inúmeras vezes, porque era uma coisa assim totalmente fraudada que ele fez para dizer que vacina causava autismo, né? Depois disso, muitas pessoas ficaram desesperadas e começaram a querer não vacinar mais as crianças, e a gente tem visto esse movimento crescendo muito. Seja por um medo de que as crianças desenvolvam autismo, sendo que autismo é uma coisa que ela nasce com a pessoa, é uma coisa congênita, não é uma coisa adquirida, não é uma coisa que você pega, não é uma coisa que você desenvolve, é uma coisa que você nasce com. Tem a ver com a formação do seu cérebro ali no período embrionário, né? Não tem absolutamente nada a ver com vacina. Mas as pessoas, elas têm esse medo, né? Então, seja por esse medo infundado de que os seus filhos adquiram autismo, ou mesmo por um medo infundado de que a vacina, na verdade, cause outras doenças ali, né? Porque as pessoas, elas não entendem muito bem como que uma vacina funciona. Então a gente vê esse movimento crescendo cada vez mais, o que é um absurdo, tanto que em alguns lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente tem visto doenças que já tinham sido erradicadas voltando a aparecer na nossa população. Então é claro que agora que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, de um novo vírus, onde a melhor saída que a gente tem para essa situação é uma vacina ser produzida, é claro que iriam aparecer pessoas contrárias a essa medida, porque, né, as pessoas, elas gostam de ir contra o progresso. Tem muita gente que é assim, gostam de ir contra. E dentre essas pessoas contrárias a esse progresso, né, da vacinação para todos, a gente viu um discurso liberal crescendo ali, o que é um pouquinho assustador para algumas pessoas, mas para mim não foi nenhuma novidade. Eu vou ler para vocês o tweet que um desses liberais fez a respeito da não obrigatoriedade da vacina para a gente poder discorrer sobre isso. O tweet em questão vai estar aparecendo aqui do lado, mas eu vou ler com vocês também essa atrocidade. Vacinas não deveriam ser obrigatórias. O corpo é seu, você faz o que quiser com ele. Ainda assim, uma sociedade libertária muito provavelmente seria muito vacinada. Isso porque 1. Contaminar alguém é agressão. 2. Espaços e empresas podem exigir que você seja vacinado. 3. Seguros. Ai, gente, eu acho tão incrível essa lógica liberal, né, de que o Estado malvadão não pode te obrigar a tomar uma vacina, mas a empresa pode obrigar que seus funcionários todos sejam vacinados. Eu acho incrível essa lógica. Mas vamos pontos por pontos, né? Primeiro eu vou discorrer sobre esses 3 pontos que ele falou aqui embaixo, depois eu vou lá pra cima quando ele falou que a vacina não deveria ser obrigatória. Primeiro, quando ele fala que contaminar alguém é agressão.
De fato, uma pessoa contaminar outra com algum vírus, com alguma bactéria, alguma coisa assim, de propósito, é sim uma agressão. Se a pessoa não sabe que está infectada com alguma coisa, obviamente ela não pode ser responsabilizada por isso. Mas se ela não sabe e contaminou alguém de propósito, ela está sim cometendo um crime, ela está sim fazendo uma agressão contra aquela pessoa. Mas uma sociedade sem Estado, como é que vai ser com essas pessoas? Tipo, você agrediu alguém, assim, contaminou alguém, como é que isso vai se dar sem o Estado para regular o que é e o que não é uma agressão, o que é e o que não é passível de crime? Enfim, isso fica um pouco dúbio, mas esse ponto a gente concorda com ele de que, de fato, contaminar alguém propositalmente é uma agressão. Agora, o segundo ponto aqui. Espaços e empresas podem exigir que você seja vacinado. Olha, de fato eu acho que todos os lugares têm que exigir que as pessoas sejam vacinadas. Eu acho que a gente deveria ter que apresentar cartão de vacinação para muitas coisas, inclusive para viajar, sabe? Acho que você não deveria viajar se você não tiver seu cartão de vacinação ali completinho com todas as doses de todas as vacinas tomadas, sabe? Tipo, não, você tem que apresentar para poder se deslocar. Eu acho que isso é o básico, inclusive para vários países você tem que apresentar cartão de vacinação. Agora, para trabalhar, a gente entra em uma questão. Eu acho que as empresas podem até exigir isso, desde que o Estado possa fornecer vacina para a população. Porque se o Estado não fornecer vacina para a população, se o Estado não fornecer isso, como é que a gente vai poder exigir que uma pessoa tenha se vacinado para ela trabalhar? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai exigir isso da pessoa? Como é que a gente vai exigir que as pessoas desembolsem dinheiro do bolso delas para poder se vacinar, sendo que a gente vive em um país que é assolado pela fome, sendo que a gente vive em um país que voltou para o mapa da fome. A gente vive num país que não dá para você exigir para que as pessoas elas tirem o dinheiro do bolso delas, dinheiro esse que é contado, dinheiro esse que muitas vezes falta para que elas consigam pagar o aluguel, para que elas consigam pagar as contas de casa, para que elas consigam comprar alimento. Às vezes o dinheiro falta para isso. E como é que essa pessoa vai poder tirar dinheiro que ela não tem para poder pagar por uma vacina, sendo que é algo que é um inimigo invisível? A fome é ali, é imediata, sabe? O aluguel tá ali, é imediato. A doença, ela deveria ter esse caráter imediatista também, mas ela não tem. E uma pessoa não vai tirar o dinheiro de comprar comida para os seus filhos para poder vaciná-los, sabe? Ela não vai fazer isso. Então o Estado tem que fornecer, isso sim, o Estado tem que fornecer vacina para todo mundo, como aqui o Estado brasileiro fornece. Porque, né, aqui no Brasil qualquer pessoa pode ser vacinada de graça pelo SUS. O nosso SUS cobre isso. Inclusive, o SUS tem um trabalho excelente, um trabalho magnífico no que diz respeito à vacinação. A gente consegue imunizar a maior parte da nossa população aqui do Brasil por causa do SUS. E se não fosse esse pessoal anti-vacina, sarampo não estaria voltando por causa justamente da vacinação obrigatória e que é fornecida gratuitamente pelo SUS. Então não tem como as empresas fazerem qualquer tipo de exigência sem o Estado estar ali para pagar. Até porque eu duvido que essas empresas pagariam para os seus funcionários se vacinarem, sendo que elas poderiam ali contratar aquele que já foi vacinado. Sabe, contenção de custos? Então, é o que as empresas fazem. Se tem duas pessoas para uma vaga, uma pessoa que ela não vai ter que gastar nem um centavo com essa pessoa, apenas contratá-la, e outra pessoa que ela vai ter que gastar um pouco com aquela pessoa, então ela não vai contratar essa pessoa aqui, ela vai contratar aquele que vai ter menos gastos para ela. Então é muito ilusório pensar esse tipo de coisa, né? Que dá para empresas implementar esse tipo de coisa sem o Estado. E outra coisa, a gente tem que pensar que a gente tem um número muito amplo de empresários aqui no Brasil. Nem todos os empresários iriam exigir vacinação. Até porque a gente está no meio de uma pandemia viral e teve empresário como Luciano Hang abrindo uma loja nova da Havan e com aglomeração, né? Tipo, com ofertas ali para fazer as pessoas se aglomerarem. E a gente teve aquele vídeo bizarro das portas se abrindo e muitas pessoas entrando na loja, muitas pessoas inclusive sem máscara adentrando a loja naquela inauguração, e aquela coisa absurda. Então, você realmente acha que um empresário desse se preocupa com uma pandemia viral? Não, um empresário desse não se preocupa com esse tipo de coisa. Então, não, as empresas elas
elas não são a melhor forma de regular esse tipo de coisa. Porque iriam ter empresas que iriam seguir isso, que iriam exigir vacinação dos seus funcionários, teriam muitas empresas que não iriam exigir. E quando a gente fala de vacinação, a gente precisa de todo mundo vacinado. Não é um grupo vacinado e outro não, é todo mundo vacinado. E agora pro último ponto. Seguros. Ai, gente, eu não sei nem como comentar sobre esse ponto dos seguros, porque assim, uma pessoa para falar uma coisa dessa, ela tem que achar que todo mundo tem dinheiro para plano de saúde, né? Que todo mundo tem dinheiro para pagar por esse tipo de coisa. Ela deve achar que isso acontece. Sendo que é aquilo que eu falei anteriormente, tem pessoas que não têm dinheiro para pagar o aluguel, tem pessoas que não têm dinheiro para pagar a comida direito. Como é que elas vão pagar um plano de saúde? Como é que elas vão pagar um seguro? Isso é totalmente irreal. Isso não existe no nosso país. Isso não existe na maioria dos países. As pessoas poderem ter isso, sabe? Tipo, ser a coisa mais comum do mundo, que as pessoas tenham um plano de saúde, que as pessoas tenham algum seguro ali de vida, algum seguro de alguma coisa. Não tem lógica. Esse argumento simplesmente não tem lógica, é risível. É, é uma desonestidade intelectual absurda. E sobre esse ponto ali de cima, né, eu vou chegar nele depois, porque primeiro eu vou ter que falar sobre o Bolsonaro. Chegamos agora no ponto do Bolsonaro. Ele simplesmente disse que não vai pagar por a vacina chinesa. É isso, né? Porque pra ele resumiu essa vacina, essa imunização da Sinovac como uma vacina chinesa. E ele disse que não vai comprar de jeito nenhum. Primeiro ele falou que não vai obrigar ninguém a se vacinar, né? Que o governo federal não vai tomar essa medida de obrigar as pessoas a se vacinarem. Obviamente ele falou isso para sinalizar ali para os liberais que votaram nele, né? Que ele vai respeitar a liberdade individual das pessoas. E depois ele foi além e falou que não vai comprar vacina chinesa, né? Que não vai comprar essa vacina. E aí, a Anvisa falou que vai comprar sim a vacina. A Anvisa, inclusive, anunciou o lote, né? A compra dessa vacina, porque, por enquanto, de todas as vacinas testadas, essa está sendo a mais promissora. Né? Essa está sendo a que melhor pode ser distribuída aqui pelo país, melhor até do que a de Oxford. Mas, enfim, as coisas podem mudar, né? A gente pode acabar tendo a de Oxford saindo primeiro e tudo mais, mas o importante é que a gente tenha a primeira vacina que sair sendo distribuída para a população, independente de qual país inventou ou não essa vacina, né? Mas aí a Anvisa falou que vai comprar sim. A Anvisa, ela anunciou a compra desses lotes, né, da vacina, porque o que importa é que a vacina passe por todos os testes, que a vacina seja testada e seja regulamentada pela Anvisa. É isso que importa pra gente. Só que o Bolsonaro foi lá e falou que não importa. Mesmo se a Anvisa aprovar a vacina, ele não vai comprar a vacina e ele não vai dar um centavo pra compra dessa vacina. Gente, eu acho que esse pra mim foi o ápice, assim. Foi a gota d'água pro meu ódio contra o Bolsonaro aumentar cada vez mais. De todas as coisas horrendas que o Bolsonaro fez, essa foi a que me deu mais raiva de todas elas, sabe? Todo dia que eu acordo eu odeio o Bolsonaro um pouquinho mais. Mas essa... Gente, é absurdo, porque durante toda a gestão Bolsonaro nessa pandemia, ele sempre lutou pelo vírus, né? Ele não lutou pela população. Ele não defendeu a população, ele defendeu o vírus, ele defendeu a propagação viral. Por quê? Quando todos os cientistas, né? Quando todos os estudiosos, quando todas as organizações de saúde, quando a própria Organização Mundial de Saúde indicava que o melhor para conter o vírus era fazer um lockdown, era colocar as pessoas ali dentro das suas casas, né? Era poder dar um auxílio para que as pessoas pudessem sobreviver nesse período. Enfim, quando os cientistas diziam que a melhor forma de se evitar a propagação desse vírus era evitar aglomerações, Bolsonaro ia lá e incentivava as pessoas a se aglomerarem. Ele chamava as pessoas para irem para passeatas, né? Ele chamava as pessoas para irem para manifestações a favor dele. Ele chamava as pessoas a não fecharem os seus comércios, né? Ele criticava os governadores que começaram a implantar um lockdown. Quando os cientistas foram lá e falaram que o melhor era usarem máscara, né, para evitar a propagação do vírus, quando fosse sair de casa usar máscara, o Bolsonaro ia lá e debochava, né? Ele saía, ia para aglomerações sem máscara, ele espirrava na mão e pegava na mão dos outros, sabe? Tipo, ele fazia umas coisas horrendas assim. Quando o número de mortos subia cada vez mais, ele debochava. Ele falava que, ai, todo mundo vai morrer mesmo. Ai, não, mas só morre velho. Ah, não, esse é o destino de todos.
ele ficava falando essas palhaçadas, né? Inclusive chegou a falar que ele não era coveiro quando foi indagado pelas mortes das pessoas. Sendo que não, ele não é coveiro, mas ele é um presidente que é responsável por toda a população do nosso país, tá? Isso que ele é. E depois, quando os cientistas falaram que não tinha comprovação científica nenhuma de que cloroquina pudesse funcionar, de cloroquina, ivermectina, ou seja lá o que for, pudesse resolver, pudesse ser um tratamento ou uma forma de se evitar a propagação do vírus, quando foi dito que não tinha evidência disso, quando foi dito que isso inclusive era perigoso, poderia fazer com que as pessoas tivessem outros problemas de saúde, o Bolsonaro foi lá e fez propaganda da cloroquina à torta e à direito, né? Até foto dele oferecendo cloroquina pra EMA a gente viu. Então, assim, tudo que acontece, tudo que a ciência diz que é para as pessoas tomarem como medida para evitar uma propagação viral, o Bolsonaro diz o contrário. E agora que a gente diz, né, na verdade desde o começo a gente diz que o ideal é uma vacina, né, que a gente só vai estar seguro mesmo depois que a gente tiver uma vacinação, porque agora os números de mortes podem até estar caindo, né, mas a gente não sabe se esses números podem acabar subindo depois pelo fato das pessoas estarem voltando a se aglomerar cada vez mais. Então, o ideal ainda é que quem puder ficar em casa, fique, saia apenas para coisas que não envolvam aglomerações, né? Quando necessário, e, enfim, não se aglomerem de jeito nenhum e sempre tomando cuidados, né? De máscara e tudo mais. Essas ainda são as recomendações. Porque só quando a gente tiver uma vacina que a gente vai estar, de fato, seguro, né? Quando a maior parte da população tivesse vacinado, é que a gente vai estar seguro para poder fazer as aglomerações que a gente tanto quer, né? De ir pra festa, de ir pra clube, de ir pra praia cheia, enfim, poder fazer todas essas coisas, né? Que as pessoas tanto sentem falta. Muitas nem sentem tanta falta assim, porque as pessoas elas têm dado festa à torta e à direito aí, como se nem houvesse amanhã, né? Tem gente que nunca esteve de quarentena, tem gente que nunca esteve de isolamento, mas enfim. A gente precisa da vacinação para poder fazer essas coisas com segurança, e o Bolsonaro vai lá e fala que não vai comprar vacina se ela vier de determinado país, se ela vier da China, porque ele tem essa guerra contra a China ridícula. Sendo que, gente, praticamente tudo que a gente tem de consumo veio da China. E aí o que ele vai fazer? Ele vai barrar também as importações do Brasil para a China, ele vai cortar comércio com a China, a gente vai parar de exportar grãos para a China, a gente vai parar de exportar arroz para a China, a gente vai parar de exportar tudo para a China, a gente vai parar de exportar carne, a gente vai parar de exportar todas as coisas que dão tanto retorno financeiro pro Brasil, a gente vai parar de comprar smartphones da China, a gente vai parar de comprar qualquer tipo de coisa que seja produzida na China, roupa que é produzida na China, a gente vai parar de comprar. O Bolsonaro vai parar com isso? Ele vai impedir todas essas comercializações? Ou é só da vacina? A gente já sabe a resposta disso, né? Porque é óbvio que é só da vacina. É óbvio que essa guerra dele contra a China, ela só tá forte no campo da vacinação. Ela só tá forte nesse campo que ele tanto abomina, que é o campo científico. E quando a gente fala de vacinação, gente, essa questão de o Estado deve ou não obrigar as pessoas a se vacinarem, a resposta é sim, o Estado deve obrigar as pessoas a se vacinarem. Porque quando a gente fala de vacinação, a gente não está falando de um direito individual seu, a gente não está falando de respeitar a liberdade individual. Porque se você não se vacina, você não está colocando em risco apenas você mesmo, você está colocando em risco todas as outras pessoas ao seu redor. Porque toda vacina que sai, ela nunca vai ser 100% eficaz para todas as pessoas. Nunca vai. Isso simplesmente não acontece. Porque existem pessoas que, mesmo tomando a vacina, o corpo dela não vai pegar aquela partícula viral e criar anticorpos em cima daquilo. Não vai fazer isso por algum caractere biológico dessa pessoa, por alguma coisa intrínseca da biologia dessa pessoa. Existem pessoas que não vão poder tomar a vacina por terem alergia a alguma coisa da vacina. Por exemplo, né, vacinas que são produzidas em ovos, tem gente que tem alergia a ovos que não vai poder tomar aquele tipo daquela vacina. Então, assim, sempre vai ter uma parte da população, mesmo que a gente imunize 100% dos brasileiros, mesmo que a gente aplique vacina em 100% dos brasileiros, ainda assim uma parte da população não vai responder à vacina de forma boa. Uma parte da população vai continuar vulnerável ao vírus. Então, se você decide não se vacinar, o vírus continua em circulação e ele vai poder afetar essas pessoas que não têm essa sensibilidade à vacina, essas pessoas que não criam anticorpos com a vacina, ou mesmo pessoas que não puderam se vacinar por questões alérgicas. Então é por isso, quando a gente fala de vacinação, a gente está falando de um pacto social, de um pacto de toda a população. É toda a população se protegendo e protegendo aos outros, sabe? Então não existe liberdade individual quando a gente fala disso. Não existe
você decidir não se vacinar quando a gente fala disso, porque quando você não se vacina, você está colocando os outros em risco. É por isso que esse movimento anti-vacina é tão perigoso, porque se só quem fosse se ferrar fosse quem decidisse não se vacinar, aí problema de quem fosse não se vacinar, né? Problema dessas pessoas. E ainda assim, mais ou menos, né? Porque as pessoas, elas decidem sobre crianças. Então as pessoas decidem não vacinar ali a criança delas e a criança não tem nada a ver com nada e pode acabar pegando a doença e desenvolvendo a doença e talvez morrendo, né? E estou falando de doença de um modo geral, não apenas doença proveniente do SARS-CoV-2, não apenas da Covid-19. Então, sim, vacina tem que ser obrigatória. O Estado tem que obrigar, sim, toda a população a se vacinar. Não existe isso. Não existe isso de liberdade individual nesse sentido. Não existe. Porque quando você não se vacina, você está tirando a liberdade individual da outra pessoa de se manter saudável. Então, esse preceito liberal não funciona quando a gente fala de vacinação. Na verdade, preceitos liberais para mim não funcionam de jeito nenhum, né? Mas quando a gente vai falar de vacinação especificamente, que é o tema desse vídeo, não tem como você falar em liberdade individual nesse sentido, não tem como. A gente precisa seguir determinadas regras para a sociedade funcionar. Regras essas que muitas vezes vão tirar essa tão maravilhosa liberdade individual dos indivíduos. Nossa, essa frase ficou péssima. Vão tirar essa tão glorificada liberdade individual. Porque a gente tem que primar pela saúde de toda a população antes de prezar pelo indivíduo em si, sabe? Enfim. Nossa, eu fiquei muito irritada nesse vídeo, né? Muito irritada mesmo. Eu acho que esse é o vídeo que eu falei mais rápido aqui no Transmissão, ainda assim ele ficou longuíssimo. Mas enfim. Acho que eu falei tudo que eu poderia falar sobre esse assunto. Me fala aí nos comentários o que você achou de tudo isso que tem acontecido. Não esquece de deixar o seu like caso você tenha gostado do vídeo, ou deixar o seu dislike também caso você não tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece. Todo mundo mesmo. Pega aí, copia o link e sai enviando para todo mundo. E se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. A gente se vê na próxima. Até mais!